Olá, caríssimos, eu sou o Carlos A. Júnior, seja bem-vindo ao projeto Um Quarto de Oração, na nossa catequese destrinchada. Hoje o nosso tema falaremos sobre a Páscoa do Senhor, sobre todos os aspectos que levaram Jesus até a sua crucificação. Não somente aspectos espirituais, mas também aspectos humanos. O que foi levado em consideração pelos judeus que acusaram Jesus de blasfêmia ou daquilo que ele fez, que na visão deles, daquele povo pequeno, né, no sentido de que era uma parte do povo judeu daquela época que acusou Jesus. Então, nós vamos observar todas essas situações aqui neste vídeo, tá bom? Então, antes de nós começarmos, se inscreve no canal, deixa o seu like, assiste o vídeo até o final, compartilha esse vídeo com outras pessoas para nós chegarmos a mais seguidores aqui, a mais inscritos também neste canal e também apresenta para outras pessoas nos seus stories, nas suas redes sociais, tá bom? Então, desde já, agradeço a você por todo o apoio. Vamos lá então. Hoje falaremos sobre a Páscoa do Senhor, sobre tudo aquilo que levou Jesus até a sua crucificação. Ainda não falaremos sobre a crucificação de Jesus, mas falaremos hoje já sobre todos os aspectos que levaram. Então, para nós começarmos, nós precisamos entender que o centro da pregação de Jesus é o Evangelho, né? Toda a pregação de Jesus é o Evangelho, o próprio Jesus é o Evangelho. Ele prega a coerência daquilo que ele é, né? E ele é Deus. Então, quando ele prega a Boa Nova, quando ele nos convida a Boa Nova ao Evangelho, ele nos convida a ele. Ele nos convida a viver o que ele viveu, a viver o que ele vive. Então, esse é o mistério, o centro do Evangelho é o mistério pascal. Da mesma forma que o centro da vida de Cristo é o mistério pascal, ou seja, a sua Páscoa, a sua crucificação, a sua morte e ressurreição. Os apóstolos e toda a igreja sempre pregaram e anunciaram isto ao mundo, né? Ou seja, que diante de todas as circunstâncias, pregar que Jesus, ele morreu e ressuscitou por nós. E também a ideia, o desejo de Deus de nos salvar, de salvar o homem, ele se cumpriu na morte redentora de seu filho. Então, ou seja, Jesus, quando ele dá a sua, quando Jesus ele morre na cruz, ele cumpre plenamente não só aquilo que era para Jesus, mas também aquilo que era para nós, que Deus havia escolhido desde antemão, desde antes, né, desde a queda de Adão, para a nossa salvação. Então a igreja ela vai se mantendo fiel a essa pregação, dizendo tudo aquilo que o próprio Cristo anunciou. Então a igreja vai permanecendo nessa fidelidade e anunciando as três coisas que Jesus anunciou. Porque se você for reparar, a partir da, da, do anúncio de Pedro, né? Quando Pedro confirma, quando Pedro entende que Jesus é Deus, quando ele entende que Jesus é filho de Deus, aí Jesus começa a pregar que teria que sofrer, que teria que ser rejeitado e que seria flagelado e morto, né? Pelos judeus daquela época, pelo povo daquela época, né? Então vamos lá então. Jesus então ele anuncia o seu sofrimento. Ele anuncia, não tinha o Messias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Ele questiona lá em Lucas 24. Também na sua rejeição, ele anuncia a sua rejeição, dizendo, lá em Marcos 8, rejeitado pelos anciãos, pelos dos sumos sacerdotes e pelos escribas. E também essa tem o anúncio da sua flagelação, né, e a sua morte. O entregaram aos pagãos para ser escarnecido, flagelado e crucificado. Então, nós utilizamos de vários aspectos, né, de vários esforços para entender a redenção, a crucificação e morte de Jesus, para entendermos a paixão de Jesus, né? O mais óbvio, né, e o mais central, e o que deve ser mais levado em conta são os evangelhos, obviamente, a fé também, as fontes históricas, mas tudo isso para compreender o sentido da redenção, certo? Dada a nossa introdução, o que nós veremos hoje aqui? Nós veremos nessa aula a relação de Jesus com Israel, no sentido de que como Jesus se relacionava com a lei,
como Jesus se relacionava com o templo e como Jesus se relacionava com a fé do Deus único. Porque são essas três realidades que Jesus, aparentemente, para aquelas pessoas, ele vai pecar. Então, é nessas circunstâncias é que Jesus vai ser condenado por conta das pessoas acharem que ele desobedeceu a lei, por conta das pessoas acharem que ele desobedeceu o templo e por conta das pessoas acharem que ele desobedeceu a fé no Deus único. Vamos lá, então? E quando ele faz isso, quando ele se proclama maior do que a lei, quando ele se proclama maior do que o templo e quando ele se proclama Deus, certo? Mas vamos lá então para nós entendermos. Hoje, né, nós sabemos que Jesus é Deus. Para nós cristãos, nós acreditamos na divindade de Cristo. Quem era contra Jesus? Alguns fariseus, alguns partidários de Herodes e alguns sacerdotes e alguns escribas, certo? E os motivos eram vários. Os motivos eram as expulsões de demônios, o perdão dos pecados que ele fazia, a cura em dias de sábado, porque a expulsão de demônios, eles entendiam, algumas pessoas entendiam que, ele faz isso por conta dos demônios, né? E a gente vai ver isso também um pouquinho mais para frente aqui nessa mesma página, nessa mesma parte também. Em relação ao perdão dos pecados, eles diziam que só Deus pode perdoar. Então, assim, Jesus se fazia Deus. E, obviamente, né, eles ficavam irritados com isso. Também as curas nos dias de sábado, os milagres nos dias de sábado, as transgressões, entre aspas, da, das, dos, da, da lei em relação ao sábado também. A interpretação original nos preceitos de pureza legal também. Então, ou seja, ele fazia, Jesus fazia muita interpretação original da lei, e aí isso era mal visto pelas pessoas, era mal visto por aqueles partidários. Então, as pessoas acabavam que elas ficavam questionando se estava certo ou estava errado. Mas uma coisa dava total êxito para Jesus, que era a sua autoridade e principalmente os milagres, né? Porque assim Jesus podia atestar que era Deus, né? Atestar que ele tinha autoridade sobre a natureza. Também a relação que Jesus tinha com os publicanos, os pecadores públicos, porque almoçava, comia com eles, então isso era muito questionável em relação a algumas pessoas. Também para algumas pessoas mal intencionadas, essas pessoas, elas achavam que parecia para Jesus que Jesus estava, que era suspeito, que Jesus era suspeito de possessão diabólica. Outras pessoas também acusavam Jesus de blasfêmia, falso profetismo também, ser um falso profeta. E também alguns acusavam Jesus de crimes religiosos, que a lei castigava com a pena de morte, mas pena de morte por apedrejamento. Aí você vai ver, você vai entender que lá na frente, que esse problema, ele se torna não somente um problema dos judeus, mas os judeus transferem esse problema para os romanos. Por isso Jesus vai ser morto pelos romanos, né, e não pelos judeus, tá bom? Mas inspirado por aqueles judeus daquela época. Vamos lá então. Mas nem todos eram contra Jesus, né? Quando eu disse aqui, ó, alguns, eu quero dizer que não existiam alguns fariseus, eles concordavam com Jesus. Nós vamos olhar isso aqui. Alguns também, alguns partidários de Herodes não ficavam contra, alguns sacerdotes também não, e nem alguns escribas também. Então, a gente vai perceber isso, nós vamos perceber isso nessa outra parte aqui também. O que o Evangelho de João chama de judeus, deve-se observar que eram alguns judeus, olha aqui, ó. Isso é importante nós olharmos para essa aula de hoje. É, são alguns judeus de um grupo específico de judeus, ou seja, os fariseus eles não eram maioria entre os judeus, mas eles tinham alguma certa autoridade, certo domínio sobre os judeus. E esse certo domínio de alguns fariseus, eles transcreviam isso para a sociedade, e eles, como uma minoria, falavam muito alto, tinham muita voz e acabavam tendo muita eh, influência em relação às outras pessoas, em relação aos outros judeus, correto? Os escribas também, e também, inclusive, Jesus mesmo acolhe, com as suas palavras, ele confirma, ele dá voz
para alguns fariseus, para alguns escribas também que viviam aquilo que Jesus acreditava, né? Porque se nós formos reparar na Bíblia, muitas vezes, em alguns lugares, Jesus até aplaude atitudes desses grupos fariseus, porque a gente acha que Jesus ele só questionava, e só brigava, e só reprovava os fariseus, mas não era, não era. Uma prova disso é que os fariseus eles acreditavam na ressurreição dos mortos, e Jesus ele confirma a ressurreição dos mortos. Os fariseus também eles tinham essa crença nas formas de piedade, da esmola, do jejum e da oração, que Jesus ele confirma isso também. Também, e mais do que confirmar, Jesus também aperfeiçoa essas situações, essas realidades também. Também a questão do hábito de se dirigir, dos fariseus de se dirigir ao Pai, a Deus como Pai. Então Jesus ele confirma isso também mais uma vez. Isso já era um hábito entre os fariseus. Também em relação ao caráter central do matrimônio, ou, aliás, em relação ao caráter central do mandamento do amor de Deus e do próximo. Ou seja, esse resumo das tábuas da lei em relação a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Correto? Então, aos olhos mas muitos viam Jesus com os olhos maus. E para Jesus, ele para essas pessoas, é como Jesus estivesse ferindo essas instituições essenciais do povo, essas instituições. E quais são as instituições que Jesus aparentava ferir? A submissão à lei, a centralidade do templo, nós já falamos, e a fé no Deus único. Então parecia que Jesus feria essa submissão à lei, parecia que Jesus feria o templo quando ele dizia que era maior do que o templo, quando ele dizia que era maior do que a lei, e também quando ele dizia que era Deus. Quando ele dizia que era Deus, então eles entendiam que ele era um outro Deus e que ele estava se proclamando Deus. Na verdade, não, ele é Deus. Então ele, por essa realidade Deus, por essa realidade Jesus foi condenado. Vamos lá então agora. Em relação à advertência, falando agora, depois dessa introdução, né, depois dessa breve introdução, agora vamos olhar as advertências que Jesus fazia a respeito da lei, né? Ou seja, o que parecia que Jesus estava contra a lei, mas nós vamos observar que Jesus ele foi perfeito e o único perfeito a manifestar, a cumprir a lei. Jesus ele não veio revogar a lei ou os profetas, ele mesmo diz isso em Mateus 5, mas ele veio aperfeiçoar a lei. Ele veio trazer perfeição à lei. Também Jesus diz que tudo se cumprirá, tudo na lei se cumprirá. Ou seja, Jesus ele não veio falar, isso aqui da lei não existe, isso aqui não. Não, todas as coisas da lei se cumprirão. Também Jesus vai advertir, né? Ele adverte que aquele que cumpre a lei, ele é grande no reino dos céus. Mas existe uma diferença entre cumprir a lei e entre dar uma perfeição à lei, certo? Não quer dizer que a pessoa, por ser grande, ela não é ela é a maior no reino dos céus. E aí nós vamos ver qual é aquele que é maior no reino dos céus mais para frente. Jesus fazia questão de cumprir a lei. Até nos pequenos preceitos, Jesus fazia questão de cumprir a lei. Uma prova disso é quando ele faz não somente a lei de Israel, mas também até a própria lei romana, dos impostos que ele pagava e tudo mais. Os próprios judeus, segundo a própria confissão, eles mesmos confessavam que não puderam cumprir toda a lei, integralmente a lei, sem uma violação mínima. E para o judeu, violar minimamente a lei era violar toda a lei. Por isso, todos os anos os judeus realizavam uma festa anual, que era a festa da expiação dos pecados, onde pediam perdão para Deus nessas transgressões. Por isso eles faziam sacrifícios todos os anos, né? E aí é que entra a realidade onde Jesus vai se sacrificar em expiação, em sacrifício eterno e perene por todas as pessoas, por todos os pecados. O extremismo da lei. Então os fariseus eles levavam o povo e se levavam tão a sério, de um extremismo tão religioso, que levavam o povo a uma casuística hipócrita. Casuística no sentido aqui são esses exames
de casos particulares, que você pega casos particulares e julga o geral, e julga um caso genérico. Então, assim, a lei ela falava de algo genérico, e aí você pega esse algo genérico e traduz para uma casuística, para um povo, às vezes uma situação, uma realidade ali, uma realidade também no sentido de, por exemplo, você pega um caso particular e julga um todo. Então isso é errado. A gente deve evitar essas casuísticas, deve evitar essas coisas, porque cada caso deve ser levado em consideração, cada caso deve ser analisado de forma particular, né? E não de uma forma com o todo e tudo mais. Ou melhor dizendo, o todo não pode ser analisado por uma casuística, por um ato, por uma causa, por um exemplo particular, correto? Então Jesus, ele cumpria perfeitamente a lei e sem exageros nem hipocrisias, porque Jesus não era hipócrita. E Jesus tinha uma coisa que ele repudiava, era a hipocrisia de alguns fariseus. Jesus é o divino legislador, ele é o próprio legislador. Legislador no sentido de ele faz, ele que ordenou a lei. E não somente a lei que o homem sabia por estar escrito nas tábuas da lei, mas por estar escrito também no coração, na natureza do homem. O homem que nasce sabendo, né? Por exemplo, a criança que nasce, que percebe que quando o pai, quando um pai agride a mãe, ele ou trata mal a mãe, ele sabe que existe alguma coisa errada ali, mesmo que o pai esteja fingindo em alguma realidade ali, né, fingindo bater na mãe, a criança ela traz aquilo como algo ruim, como algo que não é certo, né? Então, as crianças elas têm um senso de certo e errado, de moral, que é implícito nelas. Essa também é a lei que Jesus é, ele colocou, ele implantou no coração do homem. Então, se ele é o próprio legislador, não seria ele também capaz de cumprir a lei? Na verdade, ele é o único capaz de cumprir a lei. Por isso ele é o único capaz de morrer por nós. Então, essa lei é gravada no íntimo do coração de Jesus, e não somente agora, mas em tábuas de pedra. Então, Deus, ele, se nós formos separar na passagem, nas escrituras, o único momento em que nós sabemos onde Deus escreveu foi nas tábuas da lei. Por isso as tábuas da lei são tão importantes, né? Por isso a Arca da Aliança é tão importante, porque a Arca da Aliança guardava as leis, né? E as leis guardavam o toque de Deus em relação físico, né? O que é atestado pelas Escrituras. Mas já não em tábuas de leis que são inscritos, gravados, mas agora também no coração de Jesus. Então Jesus cumpriu a lei até ao ponto de tomar sobre si a maldição da lei. Jesus é o rabi que é o mestre que ensinava com autoridade. Rabi e mestre é a mesma coisa. Então, esse mestre que ensinava com autoridade, inclusive alguns judeus, eles confirmam Jesus como mestre, né? Muitas vezes chamando-o de mestre, muitas vezes tendo um respeito, mostrando o respeito como alguém que está ensinando, então como discípulos dele mesmo, ainda que não sejam discípulos de seguir Jesus, mas eram discípulos de respeito também, de respeitavam Jesus na sua autoridade. E Jesus ensinava com autoridade, fazendo referência a Moisés, ele ensinava na montanha. Por quê? O que acontecia? Moisés, ele ensinava, quando ele ensinava, ele falava da montanha. Então, Jesus, quando ele fala o Sermão da Montanha, também o Sermão da Planície, ele dá a entender que ele está aperfeiçoando a lei de Moisés. Ele não está dizendo nada contrário à lei de Moisés, mas na interpretação de algumas pessoas ele diz, ele é muito contrário, e não é. Não é isso que acontece. Jesus reprova certas tradições humanas. Quando Jesus reprova algumas realidades que são contrárias, que ele vai contra mesmo aquelas leis que aparentemente, né, na verdade, Jesus está indo contra tradições humanas e não contra aquilo que é lei mesmo, aquilo que deve ser cumprido pelo homem. E essas tradições humanas que vindas do fariseus,
que anulam a palavra de Deus. Então, você vê que algumas coisas são muito mais pesadas e que atrapalham e que impedem a palavra de Deus de se cumprir na vida do povo. Então, aqui, ó, o problema não era que Jesus não cumpriu a lei, mas que os homens corromperam a lei em benefício próprio e afastados de Deus. É aquela coisa assim, ó, às vezes quando você foca tanto em uma coisa, você perde o foco daquilo que realmente importa. Então, quando Deus ele manda fazer alguma coisa, você faz daquela coisa um Deus para sua vida. É a natureza do homem, né? Isso nós vemos lá no início da nossa catequese, que é a natureza do homem fazer Deus para si. Então, quando ele perde o foco de Deus, do Deus verdadeiro, então logo em seguida ele faz de outra coisa, ele coloca outra coisa no centro da sua vida, seja ele próprio, seja uma criatura ou seja Deus, né? E aí, quando ele coloca Deus de fato, o Deus verdadeiro de fato, no centro da sua vida, toda a sua vida entra em harmonia. Mas quando ele coloca uma criatura ou a si mesmo no centro da sua vida, então, quando ele coloca até mesmo uma lei, que é uma criatura, que é algo que foi criado por Deus, que foi próprio de Deus, que Deus quis, então ele faz dessa lei o centro da sua vida e faz dela um Deus com D minúsculo aqui. Jesus também interpretava diferente a lei sobre os alimentos, pois explicava que o que torna o homem impuro vem de dentro e não de fora. Então existia uma necessidade, um porquê da lei sobre os alimentos tornar o homem impuro. Na verdade, não era que os alimentos tornavam impuro, mas é que a condição do homem que estava dentro do coração do homem tornava as coisas de fora impuras. E Jesus ele interpreta dessa forma: é o que vem do coração do homem que torna o coração do homem impuro, e não o que vem para o coração do homem, ou seja, é o que está dentro do coração do homem que torna o coração do homem impuro, é o que sai do homem, e não o que entra no homem. Jesus então confrontava certos doutores da lei que não aceitavam a sua interpretação, muito embora garantida pelos sinais divinos que o acompanhavam. Então, ou seja, Jesus ele falava e mostrava, né? Como no ditado popular, ele matava a cobra e mostrava o pau. Ou seja, no sentido de que ele, ele tinha autoridade sobre aquilo. Então, assim, ficava meio contraditório, as pessoas ficavam assim, mas ele fala coisas que são contrárias à lei, né? Na verdade, nós percebemos que o que ele falava contrário à lei era o contrário aos costumes que foram se propagando com o tempo. Se nós repararmos aqui, a lei ela existiu de muito tempo, então de Jesus a Moisés são muito mais do que muito mais, aliás, se eu não me engano, de Abraão até até Moisés são 400 anos. Então, assim, a lei ela foi se perdendo muito, né? Muita coisa mudou, muita coisa aconteceu aí. Nesse processo as pessoas deturparam muito a lei. Em relação ao sábado também, Jesus era muito questionado também, porque e ele dizia, e o repouso sabático não é violado pelo serviço de Deus ou do próximo, que as curas que realizava, ou seja, fazer um ato para Deus não violava o serviço, não violava o repouso sabático, não violava o repouso sabático. Então, Jesus ele não violou em nenhum momento a lei. Se você acha quando você lê alguma passagem assim, falava, na verdade, Jesus não violou nenhuma lei, tá bom? Correto? Então nós entendemos aqui a relação de Jesus com a lei. Agora nós vamos entender a relação de Jesus com o templo, tá? Vamos entender aqui a relação de Jesus com o templo. É bem mais curto, é bem mais rápido aqui também. Jesus ele tinha um respeito profundo pelo templo. Em vários momentos Jesus vai mostrar esse respeito que ele tem pelo templo e não um desrespeito, pelo contrário, um respeito profundo, um zelo profundo pelo templo. Jesus professou um profundo respeito ao templo de Jerusalém, né, que só existia um templo em Jerusalém, né, e só existiu um templo para os judeus em Jerusalém, assim como todos os profetas antes dele. Da mesma forma, e ainda muito mais, né? Várias passagens retratam Jesus no templo e sua relação de respeito por este lugar. Sempre estava lá como qualquer bom judeu. Ou seja, Jesus ele estava, se nós repararmos na passagem dos 12 anos de Jesus, Jesus
com a sua família, ele vai todos os anos. Então, Jesus aprendeu a ter a ter um respeito. Inclusive, quando aos 12 anos ele fala: Não, eu tenho que cuidar do- da casa do meu pai, das coisas do meu pai. E ele sabe que cuidar das coisas do pai é estar no templo. Então, por isso, Jesus ele se perde aos seus 12 anos, né? Se perde, entre aspas, né? Porque Jesus não se perde. Na verdade, ele se desencontra com Nossa Senhora e com São José. Para Jesus, o templo é um lugar de encontro com Deus, é a casa do Pai, é uma casa de oração, certo? Então nós vemos aqui nessa passagem onde Jesus se perde, também onde Jesus expulsa os vendilhões, ele tem um zelo profundo. Seu zelo pelo templo é tão grande que ele expulsa vendilhões do templo externo, do átrio externo, por fazerem da casa de Deus uma casa de comércio. Então Jesus ele questiona, ele fica irado, né? E essa ira também não é algo ruim, né? Essa ira é algo boa, né? No sentido de que as pessoas elas tinham que fazer sacrifícios ali. E aí as pessoas no átrio externo ali, em torno do templo ali, eles faziam comércios ali. Então, já que as pessoas teriam que comprar, então vamos vender aquilo que as pessoas precisam, mas dentro do tempo. E aí Jesus ele fica irado e expulsa essas pessoas, né? Isso também é um dos motivos pelo qual Jesus vai ser crucificado, é levado em conta. Se você for reparar, isso é pouco antes de Jesus ser preso, correto? Vamos lá então. Este respeito pelo templo, os próprios apóstolos guardavam após a ressurreição de Jesus. Então Jesus, e aí nós temos que entender o seguinte, eu não lembro mais ou menos qual é a época, mas logo após a morte de Jesus, pouco depois, assim, não deu 100 anos, mais ou menos, o templo de Jerusalém foi destruído numa revolta, numa revolta dos judeus, que em relação aos romanos, então os romanos, eles, por um ato de punição, destroem, não, não, eu acho que eu tô me enganando aqui, por uma invasão. Então, por uma revolta ali, por uma invasão, o templo é destruído. Então ele se perde, vira ruínas e tudo mais. Hoje, o que se tem do templo hoje é apenas aquela parte ali que nós chamamos hoje de Muro das Lamentações, que é onde os judeus e alguns cristãos tá mesmo vão até lá em sinal de respeito. Só para você ter uma ideia, isso foi passado para os cristãos também. Os cristãos eles têm respeito pelo templo judeu. Por quê? Pelo templo verdadeiro judeu, né? Por quê? Porque é, porque era o respeito, não um símbolo, mas uma perpetuação do respeito que Jesus tem pelo templo, certo? Jesus então anuncia a ruína do templo. Isso aqui é uma das coisas que vai pegar muito. Jesus ele vai falar que destruir esse templo eu reconstruirei em 3 dias. Na verdade, isso dá a entender que Jesus está falando do templo, mas Jesus na verdade está falando de si. E ao fazer isto, Jesus falava de seu próprio corpo. Ele falava, né? O templo, destrua esse templo e eu reconstruirei. Na verdade, ele anuncia a destruição do templo, mas é da destruição do templo do seu corpo. Mas de um outro modo, falava do templo também, que foi essa destruição que eu disse. Falava da sua própria Páscoa. Jesus comparava aqui a igreja, que nós já entendemos que, nós já sabemos que igreja é um lugar de reunião do povo em torno de Deus. Então, o que é a igreja? É um lugar de reunião do povo em torno de Deus. Então, é uma reunião do povo em torno de Deus, em torno do Filho de Deus, com o seu próprio corpo, que é o centro onde todos os homens devem se reunir ao redor. Ou seja, o homem ele deve se reunir em torno de Deus, certo? E Jesus é o centro de todo homem, da igreja. Então, Jesus ele fazia essa comparação. Onde o povo deve se reunir? No templo, na igreja, né? E quem é o templo? Ele é o templo. Ele é o templo. Muitos deturparam este anúncio de Jesus e isso também foi levado em conta para punirem com a morte.
Continuando então aqui, Jesus é o novo templo. Então Jesus ele não desrespeitou o templo em momento algum, muito pelo contrário. Nele Jesus pagou os impostos do templo, como eu já disse. Nele Jesus também pregou a sua mensagem, ou seja, ele falou, né? Ele sempre anunciou ali no templo, principalmente a luz aqui apagou, então eu não vou ficar lutando com ela hoje, não. Vamos prosseguir aqui, tá? Você ficou escuro aí, depois a gente. Paciência, né? Enfim, vamos lá. Jesus se identificou com o templo, mostrando que, daquele momento em diante, era nele que deveríamos adorar o Pai. Quando ele fala lá para a samaritana, não chegará um tempo que não adorareis mais no templo nem no monte, mas adorareis em espírito e em verdade, né? Ele é o templo, ou seja, ele é agora, ele é maior do que a lei, ele é maior do que o templo. Na verdade, a lei era Jesus é não só a personificação, né, mas é, a lei, na verdade, a lei era aquilo que era a personificação daquilo que estava escrito em Jesus. O templo também era a personificação daquilo que era Jesus, daquilo que era, ou parte daquilo que é Jesus, porque Jesus é muito mais do que o templo. Então, o próprio Jesus ele afirma isso, que não será mais agora que devemos adorar em um lugar, mas devemos adorar em Jesus. O centro da adoração é Jesus. Não mais em montanhas ou no templo, mas em Cristo devemos adorar, em espírito e em verdade. Quando ele fala lá para a samaritana, correto? Depois de falarmos do templo, falarmos da lei, agora vamos falar sobre a última realidade que levou Jesus, que foi levado em consideração para Jesus ser crucificado, certo? Certo? Então vamos lá então. Jesus e a fé de Israel no Deus único. Jesus ele questionava ser Deus um Deus único? Não, pelo contrário, ele nunca falou isso, né? Mas ele disse em alguns momentos que ele deixou a entender que era Deus. E as pessoas entenderam isso. Algumas pessoas entenderam isso. É, Pedro é o primeiro a entender isso. Pedro é o primeiro a entender isso. Então, o motivo da morte de Jesus também se atesta a isso. Essa seria a pedra de escândalo. Seria, assim, o ápice das revelações, dos escândalos, das blasfêmias que Jesus poderia ter, que Jesus, na visão das pessoas, teria cometido, mas ele não cometeu. De todos os pontos que aqueles judeus tinham contra Jesus, o mais escandaloso para eles era que Jesus assumia o papel de redentor dos pecados, que ele perdoava os pecados, não só que perdoava, mas que ele morreria, que ele redimiria o homem dos seus pecados. Afinal, foi para isso que ele veio ao mundo, né? Então, ele próprio anuncia isso, anuncia a redenção dos pecados. Os possíveis escândalos que Jesus cometeu para os fariseus e demais são: comeu com os publicanos, como eu já disse, pessoas com pecados públicos publicanos são pessoas com pecados públicos, certo? Falou também que veio pelos pecadores e não pelos justos, ou seja, os judeus eles tinham a entender, eles estão a entender ainda que o Messias viria pelos justos. Na verdade, o Messias não vem pelos justos. O Messias vem pelos pecadores. Porque não são os que precisam de um médico, mas os doentes. E Jesus é esse médico dos médicos, é ele que vem curar. Então, Jesus sendo um Deus salvador, né? Não somente um Deus conosco, mas um Deus conosco que nos salva. E lembra aqui, ó, Deus conosco, Emmanuel. Deus que salva, Jesus Cristo. Jesus, certo? Chamou-os de cegos, guiando os cegos. Então, Jesus muitas vezes eles questiona os fariseus, chamando-os de cegos, também perdoando pecados, o que só Deus pode fazer, na verdade, ele pode, porque ele é Deus. E também admitiu que os pecadores poderiam se sentar à mesa do Messias, com restrições, obviamente, né? Convertendo-se e crendo no Evangelho. As palavras de Jesus poderiam escandalizar, mas os milagres e autoridade dele davam um nó na cabeça dos judeus. Ou seja, Jesus ele falava muitas coisas e os judeus eles questionavam isso. Alguns judeus questionavam isso, mas a autoridade dele também falava assim, gente, mas como é que pode? Ele fala essas blasfêmias na cabeça deles, mas ele faz milagres. Então, assim, eles ficavam confusos. Daí nós temos esse outro trecho aqui. Então Jesus poderia ser
considerado um louco, um charlatão ou Deus. Não teria outra opção. Não teria outra opção. Ou ele era uma pessoa que era louca, ou seja, ele não tinha consciência do que ele estava fazendo, ou ele é um charlatão que estava tentando enganar as pessoas, ele sabia o que estava fazendo, mas ele estava tentando enganar as pessoas, deixando as pessoas não saber, ou ele é Deus. E, obviamente, os sinais que acompanhavam Jesus atestavam isso, atestavam a divindade dele. Por isso, os judeus, por isso aqueles judeus, eles questionam tanto isso, no sentido de que isso dava um nó na cabeça deles. Só a identidade divina de Jesus é que pode justificar as palavras que exigiam tanta fé daquele povo. E assim, um adendo aqui é que essa fé que Jesus exigia era realmente exigia muito. Era muito exigente isso para os judeus. Era difícil mesmo, é difícil mesmo para os judeus acreditar nisso, porque eles têm uma fé enraizada, sólida, firme. E isso acabou sendo um problema. Acabou sendo um problema. É algo bom, é algo bacana, mas nós precisamos entender que Jesus ele trouxe ali na autoridade, nessa divindade, ele foi mostrando toda a sua realidade. Então, aqui, Jesus exigia muito dos judeus em relação a acreditar nele. Disse que quem não está comigo está contra mim. Também disse ser maior, Jesus disse ser maior do que Jonas, maior do que Salomão, maior do que até o templo. Jesus disse que Davi o chamou de Senhor. Olha só. Então, algumas coisas vão dando um, um, um revestrez, né? Como a gente fala aqui no Goiás, um revestrez no coração do judeu daquela época. Então, muitas coisas Jesus vai falando. Jesus também vai dizendo que antes de Abraão ele já existir, antes de Abraão existir, ele já é. Ele é. E quando ele fala ele é, que é Yahvé, você já entendeu que Deus é, eu sou, é, ele acaba dando a entender que é Deus. E ele disse que o Pai e ele são um, certo? Então isso vai dando um nó na cabeça do judeu, na cabeça daquele judeu, para até mesmo ele entra em confusão. Ele entra em confusão. Aqueles que não acreditam, eles pegam ódio de Jesus. Jesus só pedia uma coisa. O que Jesus pedia? Jesus pedia para as autoridades religiosas de Jerusalém que acreditassem nele, que tomassem crédito por ele. Então, eles tomaram crédito muito mais naquilo que eles acreditavam em si mesmos do que em Jesus. E era isso que Jesus dizia: acreditem em mim, não nas coisas que vocês acreditam. Era renunciar. Essa renúncia e fé tem muito isso, né? É, principalmente a renúncia da fé que Jesus nos pede, justamente essa renúncia no sentido de que nós devemos renunciar àquilo que nós acreditamos. Fé não é aquilo que eu acredito, é aquilo que é me pedido para acreditar. Porque se eu acredito naquilo que eu acredito, naquilo que eu sei, então logo eu não acredito. Eu sei, né? Mas Jesus ele pede uma fé, a fé ela vem de fora. Entenda isso. Eu preciso que você compreenda isso aqui, porque a fé não é algo de dentro. Ah, eu acredito nisso, né? No sentido de que está dentro de mim. Não, a fé vem de fora. Eu acolho a fé. Eu acolho a fé. É algo que é recebido. É algo que é recebido. Não é algo que nasce dentro de mim. Porque o que nasce do coração do homem é impuro. Então, a fé ela precisa ser recebida. A fé ela precisa ser recebida. Por isso nós recebemos a fé dos apóstolos, a fé dos discípulos, e não a fé de mim mesmo. Eu não recebo a fé no meu batismo de mim mesmo, mas eu recebo a fé dos apóstolos. Isso requeriria no povo um nascer do alto. Para isso é necessário passar por uma morte. Ou seja, para nascer de novo, eu preciso morrer. Por isso, morte e ressurreição. Lembra lá da nossa última aula do batismo e da transfiguração? Jesus os convidava então a essa conversão de uma vida falsa para uma morte, eles precisavam morrer para depois ressuscitarem. E os membros do sinédrio
agiam assim ao mesmo tempo, ou por ignorância, ou por endurecimento de coração, ou por incredulidade. Então, essas eram as três coisas que eram causadas nas pessoas que questionavam Jesus. Ou uma ignorância, eles não sabiam o que estavam falando, ou por um endurecimento de coração, ou por uma incredulidade. Eles não queriam acreditar, ou porque os seus corações estavam duros por conta dos pecados que eles cometeram. Certo? Hoje a aula vai ser mais curta. Olha que maravilha, olha que alegria. Incluindo nas próximas aulas agora serão, acredito que serão mais curtas, algumas serão mais curtas, outras ainda serão mais longas, mas todas as aulas vão ter esse foco agora, né? De ter objetivos, ser mais práticas, né? Então, hoje nós falamos sobre aquilo que levou Jesus a ser morto, certo? Então, que você possa realmente também entender aquilo, né? Quando eu disse que justamente sobre essa realidade, né? Aqui no final nós temos o trecho, né? Sempre. Então, algo que eu te convido nessa aula a fazer é questionar. A fé que eu tenho, ela é uma fé que eu acolhi, ou que ela existe dentro de mim e de alguma forma eu tenho um receio de perdê-la, entende? Quando, no sentido de que aquilo que eu acredito, as minhas crenças, elas são algo que nasceu comigo, elas são algo que nasceu dentro de mim, ou que foi, ou que eu acolhi. Lembre-se, a fé é algo acolhido, a fé é algo recebido, e não algo que surgiu dentro de mim, tá bom? Porque se surge dentro de mim, nascem as rebeliões, nascem as revoltas que corrompem o coração e que tornam o coração do homem impuro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, tudo por Jesus e nada sem Maria. Ficamos selados na proteção de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Essa luz apagou, mas espero que a luz no seu coração esteja sempre iluminando. Deus abençoe a sua vida.